O corpo sente, a alma, ela fala, e o espírito sussurra. Seja bem-vindo ao Tricotômico Podcast. Eu sou Kenia Nonato e aqui nós conversamos sobre a vida, as suas dores, pausas e recomeço. Respira fundo. Hoje, o que será que o corpo quer dizer para nós? Vamos lá? Olá! Seja bem-vindo ao Tricotômico Podcast. Eu sou Kenia Nonato e aqui nós conversamos sobre a vida, as suas dores, pausas e recomeços. Respira fundo. E hoje, o que será que o nosso corpo quer dizer? Porque o corpo sente, a alma fala e o espírito sussurra. E não se esqueça, já agora no início do nosso podcast, curta, compartilha a alguém que está precisando ouvir essa mensagem. E para você que não é inscrito no canal, convidamos você a se inscrever. Aqui você sempre terá uma mensagem que falará no profundo do seu coração. E no episódio de hoje da série Entre o Cansaço e a Fé, já estamos no 4º episódio. A voz que vem do deserto, quando o silêncio se torna morada e o deserto nos ensina. Fique conosco em mais um episódio incrível para que você possa aprender como lidar quando o corpo está cansado. Mas a fé, ela está lá conosco, ela prevalece. Às vezes, o deserto não é um lugar físico. Às vezes, o deserto é uma fase. Um tempo em que o silêncio grita mais alto do que qualquer palavra. Um tempo em que parece que Deus se calou, que Deus está em silêncio e que as nossas orações não passam do teto. Mas é justamente ali, é aí nesse momento que Deus, fala mais claramente. Seja bem-vindo ao Tricotômico Podcast. Hoje nós vamos falar sobre a voz que vem do deserto. Aquele lugar da alma onde tudo parece seco, mas onde o Espírito sopra e o novo começo se faz. Amém? Eu gosto muito de uma música, agora eu não me lembro o cantor, acho que é Gerson Rufino, que diz, Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Quantas vezes nós não pensamos assim, que tudo que nós fazemos é Midas, mas ao contrário, ao invés de virar ouro, vira deserto. O sentido do deserto. Qual será o sentido do deserto? Já que tudo que nós estamos tocando está virando areia quente. Amados, o sentido do deserto é que o deserto é o lugar onde a pressa morre. Sabe aquele sentimento de urgência que nós temos de resolver tudo online? Pois é lá no deserto que nós vamos aprender a ter longanimidade. Eu não gosto nem de usar a palavra paciência. É longanimidade. Nós aprendemos a cultivar, plantar e cultivar o fruto do Espírito, longanimidade, onde o corpo se cansa, a alma se esgota e o Espírito busca sentido. O que eu estou fazendo aqui? Em busca do sentido da vida. O deserto é o lugar onde o pão é contado e a água é pouca quando não é escassa. E a solidão parece gritar a cada segundo em nosso ouvido. Mas é ali, no nada, que Deus começa a construir tudo. É no deserto que o maná vem. É no deserto que a coluna de fogo te guia de noite e a nuvem de dia para te aliviar o calor. Lembra de Jesus? Jesus foi conduzido ao deserto antes de iniciar o seu ministério. E Moisés foi chamado aonde? No deserto. Elias ouviu Deus aonde? No deserto. E talvez o seu deserto seja o chamado de Deus para você parar de correr. Pare de se apressar.
o deserto não é castigo. O deserto é um convite, mais um convite para que nós possamos nos silenciar do mundo. O deserto é um convite para silenciar o mundo e ouvir o que só o silêncio revela nesse momento. E quando o deserto está dentro da gente? Ai. Tem desertos na nossa vida que ele não tem só areia, tem lágrimas. Lágrima seca. Elas moram dentro da gente. São dias em que a gente sente sede e não sabe do quê. Não sabe se é de amor, se é de carinho, se é de respeito. A gente não sabe de onde vem a sede. Tem dias que a fome vem e não se sabe do quê. É pão? É arroz? É aconchego? É trabalho? Não sabemos. O vazio, mesmo estando cercada de gente, ele aparece. E ele vem com tal força que parece nos sucumbir. Sabe quando você acredita que o vazio que está dentro de você pode engolir o universo inteiro ao invés de o contrário? Pois é. Esse é o nosso deserto interno. O corpo está presente, mas a alma está cansada e o espírito quietinho. Nesses dias, a gente percebe o quanto precisa voltar para dentro, descer os degraus da alma, um por um, e encontrar lá no fundo uma voz que nunca deixou de falar, a voz de Deus dizendo: estou aqui. Sabe aquela voz suave e mansinha? Lembra de Elias? Após Jezabel dizer a ele que ele morreria, Elias esperou que Deus viesse da forma que ele acreditou que seria o correto Deus falar. Estrondoso, vigoroso, miraculoso. Sabe? Que todos pudessem enxergar Deus falando com ele, Elias. Mas não. Deus veio e não veio no vento forte. Depois, Deus não veio no terremoto. Deus também não veio no fogo. Mas Deus veio. Aí que é importante. Deus veio. E veio como brisa suave. Ele veio nas asas do vento. É assim. É assim também conosco. Às vezes esperamos o grito, o milagre, que de uma hora para outra nós sejamos honrados e colocados num pedestal, luzes, holofotes estejam brilhando sobre nós enquanto purpurinas caem, um troféu nos é entregue com um buquê de flores e todos olham e falam assim: oh, eu errei, aquela é a mulher de Deus, aquele homem é a mulher de Deus. E isso não acontece. Esperamos o grito, o sinal, o milagre imediato. Mas Deus vem na calma, no sussurro, no tempo. Num versículo que se repete, num cachorro que encosta a cabeça no nosso colo ou lambe o nosso rosto. Numa música que chega na hora que você recebeu um diagnóstico horroroso e entra dentro de um carro de aplicativo. E chega na hora certa. Ou até num podcast como esse, que você escuta agora, talvez com lágrimas nos olhos, mas com o coração sendo restaurado, porque tem a certeza que é a resposta das suas orações. Está no deserto, meu amado? Está no deserto, minha amada? Se você está no deserto, não tenha pressa de sair. O deserto é passagem. É uma passagem escolar dura, mas é uma passagem. É um lugar de desapego, de escuta, de reconstrução. É um lugar onde seremos treinados a depender do maná, das codornizes, da água da rocha, da nuvem de dia e da coluna de fogo à noite. O deserto termina.
E quando ele termina, é a hora do próximo nível. Mas esse é um outro podcast. E a voz que você ouviu lá no deserto vai te acompanhar para sempre. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, porque a certeza que eu estou com eles é indiscutível. Amém? Eu sou Kênia Nonato e este foi o Tricotômico Podcast. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também está atravessando um deserto, porque às vezes uma única voz mansa pode mudar o caminho inteiro de alguém. Seja esse canal de bênção para abençoar alguém. Lembre-se, o corpo cansa, mas o espírito permanece. Obrigada por estar comigo em mais um de nossos episódios do Tricotômico Podcast. Que a paz te encontre onde você estiver e que cada pausa te ensine a recomeçar. Até o próximo episódio. Essa mensagem falou com você? Tocou o seu coração? Que bom! Convido você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E você que é inscrito, clique no botãozinho todas para que quando nós postarmos algo novo por aqui, você seja o primeiro a saber. Compartilhe esta mensagem. Você estará ajudando muitas outras pessoas a encontrarem resposta para suas angústias e muitas vezes dúvidas. Que Deus em Cristo te abençoe e que aonde você for, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, o acompanhe. Até a próxima. O corpo cansa, mas o espírito permanece. Não é verdade? Obrigado por estar comigo em mais um episódio do Tricotômico Podcast. Que a paz te encontre onde você estiver e que cada pausa te ensine a recomeçar. Até o próximo episódio. Contamos com você aqui conosco. Até!